você avalia hoje a implementação das regras da Lei Geral de Proteção de Dados? Você acha que as empresas estão cumprindo tudo o que determina a lei? Bom dia. As empresas, sejam elas empresas públicas, empresas privadas, o setor público, o setor privado, eles estão muito atrasados em relação ao atendimento à LGPD. A maioria dessas empresas, elas, por enquanto, trabalharam mais a parte de diagnóstico, uma passagem inicial no conjunto de dados, nos processos, e pararam aí. Não sei se isso está acontecendo por causa da expectativa de que a vigência das sanções realmente fique para o ano que vem, ou se é o cenário da Covid, que tirou um foco em relação à privacidade, que já estava andando bem nas empresas, ou uma série de outros motivos, mas a verdade é que as empresas estão bastante atrasadas, né? E não são pequenas empresas, grandes empresas também, grandes grupos conglomerados, hospitais que trabalham com dados sensíveis, todas estão muito atrasadas, não fizeram, chego a me arriscar a dizer que não fizeram nem 10% do que deveria ser feito ainda. Empresas públicas e privadas, ou você tem detectado essa falha mais nas empresas privadas? É generalizado, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. A LGPD está muito embrionária. São pouquíssimas as empresas que avançaram um pouco mais. Geralmente, as empresas que avançaram mais são aquelas que já têm um programa de segurança da informação, que o pessoal da segurança da informação, eles são bem incisivos em de que é necessário também levar em conta a privacidade. As duas coisas se juntaram. Hoje não se fala mais só de segurança da informação ou de privacidade, né? As empresas que estão trabalhando a questão de forma séria estão trabalhando de forma integrada, a segurança da informação e a privacidade em conjunto. Tem algumas normas que surgiram na Europa, nas ISO, que inclusive juntam as duas. Há um ano atrás saiu a ISO 27000, a 27501, que fala de que ela é uma extensão da ISO de segurança da informação para tratar a privacidade de dados. Então, hoje, os dois temas são tratados juntos. Então, acaba que as empresas que estão com o programa maduro de segurança da informação, elas estão mais avançadas em questão da privacidade. Outra coisa que eu noto, que eu me lembrei agora, é que, principalmente as empresas privadas, o que elas andaram em relação ao programa de privacidade foi na contratação de assessorias jurídicas, de escritórios de advocacia, especializados em direito digital, para fazer uma análise jurídica, principalmente análise jurídica, porque esses escritórios eles não são especializados em segurança da informação, em tecnologia, para ir além da questão jurídica. Então, a maioria das empresas elas estão com uma análise jurídica mais avançada, mas com uma análise tecnológica muito precária ainda em relação a programa de privacidade. Você acha que, quer dizer, foi um erro estratégico das empresas? Elas estão preferindo contratar advogados a contratar pessoal especializado em segurança da informação? A questão do DPO, quase todas as empresas vão ter que ter uma pessoa especializada nesse assunto. Quer dizer, eles não se preocuparam a isso. O que está acontecendo? É mais fácil o advogado empurrar qualquer eventual multa no judiciário do que ter um profissional ali habilitado para dizer, olha, isso não pode fazer em função da lei. O que está acontecendo com o mercado? É uma coisa que é interessante, porque geralmente a área jurídica das empresas, elas estão próximas do diretor, do presidente, enquanto as áreas de TI das empresas, elas geralmente ficam lá no porão, não são levadas como ativo estratégico. Então, isso fez com que surgisse um novo mercado jurídico em relação à LGPD. Você acompanha os cursos de formação em Lei Geral de Proteção de Dados, em privacidade, a grande maioria são advogados. Eles viram nesse mercado uma nova forma de monetizar, de rentabilizar.
porque é a primeira lei que afeta todos os segmentos de mercado de uma forma geral. Você vê, por exemplo, quando você tem uma agência como a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai fiscalizar o mercado como um todo. Você pega uma Agência Nacional de Petróleo, ela só fiscaliza o mercado de óleo e gás. Agora, a ANPD não, ela vai poder fiscalizar o mercado como um todo. Então, a questão ficou jurídica. Jurídica, primeiro, porque os advogados estão muito próximos da alta gestão das empresas, então acaba levando a visão jurídica e não a visão jurídica e tecnológica juntas. Segundo, porque a TI geralmente não é ativo estratégico dentro das instituições, por mais que haja um processo cada vez maior de digitalização dos negócios. E terceiro, porque pouca gente chegou nesses gestores a visão de que poderia se fazer uma blindagem jurídica em relação à LGPD. E essa blindagem jurídica, ela viria de uma mudança em alguns contratos em relação aos fornecedores, aos funcionários, e que essa visão jurídica, de blindagem jurídica, seria suficiente pelo menos para um primeiro momento, pelo menos para evitar as sanções, que é o grande foco das empresas. Elas não querem ser multadas em relação à LGPD. Não há, de uma forma geral, uma preocupação em realmente cuidar dos dados das pessoas, mas é uma preocupação inicial de não ser multado, infelizmente. E a sua consultoria, como é que vocês operam no mercado? Vocês fazem o aconselhamento do pessoal? Como é que vocês estão trabalhando? Me explica um pouco da consultoria de vocês. Isso. Uma consultoria integrada de LGPD, ela cria uma equipe multidisciplinar, que tem a parte jurídica, a parte de segurança da informação e a parte de governança de dados. Porque o que acontece? Hoje, o grande ativo do mundo é a informação, são os dados. Antigamente era o petróleo, antigamente era o ouro, mas hoje o grande ativo, as empresas que valem mais, quem mais ganha dinheiro é quem tem um dado na mão. Vide Google, Facebook, Apple, né, são todas empresas com muitos dados na mão, Amazon, e isso é o novo petróleo. Então, um trabalho sério de LGPD trabalha essas três vertentes: dados, segurança da informação, dados pessoais, segurança da informação e jurídico. Com isso você consegue cobrir a lei. Então, no início, geralmente você aplica um questionário com perguntas sobre essas três vertentes, aplica esse questionário nas áreas, entrevista as pessoas, entrevista as áreas que tratam dados pessoais, e algumas consultorias, a gente é uma delas, elas também aplicam um conceito de descoberta de dados, onde você utiliza ferramentas para poder descobrir aonde tem dados pessoais, porque muitas vezes estão escondidos, estão implícitos, e isso é um problema. E a parte de segurança da informação aplica o que o pessoal chama de teste de penetração, que é uma varredura em todos os ativos de rede para verificar aonde tem problema de possíveis vulnerabilidades, né? Então, e o jurídico, o que é que ele faz? Ele recebe toda a minutagem de contratos da empresa para verificar como é que esses contratos têm que ser modificados para dar a segurança jurídica em relação à operação dos processos que envolvem dados pessoais. Então, o trabalho sério é exatamente esse, um multidisciplinar envolvendo esses três componentes já desde o início. Você diria que o home office hoje é o primeiro ponto de vulnerabilidade das empresas? É um grande ponto de vulnerabilidade, porque as empresas, falando em segurança da informação, elas prepararam toda a sua rede de proteção levando em conta a infraestrutura tecnológica e física do local de trabalho. Quando esse trabalho veio para home office, o que aconteceu?
essas empresas elas tiveram que abrir portas na rede para que os funcionários de casa conseguissem acessar os ativos digitais que estavam nos data centers dessas empresas. Então, isso trouxe uma série de vulnerabilidades e trouxe uma questão também de que os funcionários passaram a usar seus próprios dispositivos. E como eles têm seus próprios dispositivos, a empresa não consegue exercer um controle de segurança. Se o antivírus está atualizado, se não tem algum problema de vulnerabilidade naquele computador, né? E aí as consultorias de segurança da informação, elas têm trabalhado o que a gente chama de política de traga o seu próprio dispositivo, né? Onde você aplica uma série de regras, instala softwares que permitem verificar como é que esses dispositivos estão, né? E uma outra grande fonte de vulnerabilidade são os dispositivos móveis, porque hoje em dia a maioria das pessoas trabalham pelos dispositivos móveis, a maioria dos aplicativos já estão lá, e muitas vezes só de você receber uma foto pelo celular, essa foto lá dentro ela já vem com um programa malicioso que pode tomar conta do seu celular. E aí o seu celular, se estiver conectado em alguma rede da empresa, pode contaminar a empresa como um todo, ou mesmo a partir dali coletar informações de dados pessoais que estão dentro do celular. Toda a agenda, planilhas, documentos corporativos e uma série de outras informações. Yuri, ainda em relação à LGPD, qual é assim, o principal ponto que vocês, enquanto consultoria, quando chegam numa empresa, identificam logo a primeira falha que vocês veem de falta de adequação à legislação? O que vocês chamam mais atenção? O que chama mais atenção é que as empresas não conhecem os dados que elas têm sobre as pessoas. A grande maioria das empresas elas não têm o domínio de onde estão os dados pessoais e quais são eles. Tanto é que na nossa consultoria, o trabalho que a gente tem mais feito é o trabalho de descoberta de dados pessoais. As empresas têm uma curiosidade tremenda de saber aonde estão esses dados pessoais, quais são, quem está usando, como os processos de negócio trabalham esses dados pessoais, né, e quais os dados pessoais que efetivamente são usados. Porque muitas vezes há uma coleta de dados pessoais e ela não está sendo utilizada em nenhum processo. Eu estou armazenando aquele dado, estou operando com ele à toa. Ele não está sendo usado em nada. Isso é um risco, porque se vazar, é um dado que eu não estava nem usando e vazou. Então, esse é o grande problema hoje. As empresas não conhecem os dados pessoais que elas têm. Se você chega, por exemplo, no SERPRO e pergunta para o SERPRO, que é a empresa mais evoluída do governo em relação à tecnologia, se você perguntar para o SERPRO, se vier uma pergunta para o DPO deles, que eles ainda não têm, mas se vier uma pergunta para o DPO deles perguntando quais são os dados pessoais que eles têm, eles não vão saber dizer. Mas isso não é exclusividade deles, é das empresas como um todo, sejam públicas ou privadas. A maioria não faz ideia do conjunto completo de dados pessoais que estão sob o poder delas. E a questão da interação da empresa com o cidadão que acessa algum serviço dela? Você tem visto, de alguma maneira, as empresas se preparando para explicar ao usuário daquele dado, ao dono daquele dado, de que ao acessar aquele sistema, aqueles dados dela vão ser usados para, sei lá, fins comerciais, fins humanitários, fins qualquer coisa que seja que possa se fazer com aqueles dados. Você tem visto as empresas se preparando para esse contato direto com o usuário? Ou é só aquela coisa de aplicativo? Você autoriza ou não autoriza? E depois o cara descobre que autorizou algo que não queria que fizesse. Infelizmente, isso é um processo de governança de dados. A governança de dados é muito pouco praticada dentro das empresas privadas e públicas e, por causa disso, eles nem conseguem prestar esse serviço. Essa é a verdade. O que vai acontecer é que, como as empresas não sabem quais são os dados pessoais que elas têm, elas não conseguem mapear com todas as pessoas ou parceiros com que elas estão compartilhando esses dados. Não conseguem definir por quanto tempo elas têm que ficar com esse dado
retido em suas bases e também não conseguem definir os procedimentos para descartar esse dado. Todas essas questões estão em aberto e isso chega na ponta. Eu não consigo atender ao titular da forma correta. Eu não consigo, por exemplo, a lei diz, o titular tem o direito de saber do controlador da empresa quais são todos os dados que você tem sobre essa pessoa, né? E aí você entra em empresas maduras para buscar isso, alguns já têm portais de atendimento ao titular, e aí você entra nesses portais e eu por acaso entrei no portal da Globo.com ontem para verificar isso. Ela tem uma política de privacidade, um portal de atendimento ao titular já, mas depois que você se autentica e tenta buscar os dados que a empresa tem sobre você, até para ver se estão corretos, ou para fazer a portabilidade, que é um outro direito que a lei coloca, ela retorna um conjunto mínimo de dados sobre você. E a gente sabe que tem muito mais dados ali sobre você do que aquilo que ela retorna. Ela retorna mais dados sobre sua sessão de navegação, mas os dados de negócio que ela tem sobre você, ela não consegue te retornar ali e nem permitir que você verifique ou que você baixe esses dados como a lei diz que vai ter que ser. E o teu contato foi direto com o GPO deles ou, conforme, pelo menos, acredito que a lei esteja prevendo, ou você falou que, sei lá, com um chatbot, qualquer coisa para poder ter o acesso às informações? Eu gostei do portal de privacidade da Globo.com. Eu visitei vários portais de privacidade e de atendimento ao titular nos últimos meses, né? E alguns são maravilhosos. O da Google é muito bom. O da Google ele te permite você ter um controle fino do que vai ser coletado sobre você, por exemplo. O da Globo permite algumas coisas, mas todos eles em comum têm uma falha importante. Nenhum deles indicam um contato do DPO, do encarregado de dados, né? Ele não tem um contato deles lá, você não tem um canal. O que na maioria das vezes eles falam é para você ligar no saque, né? Na central de atendimento ao cliente, ao consumidor. Só que as pessoas desse saque não estão preparadas para responder nada sobre LGPD ou sobre privacidade de dados. Então, o que acontece é que você tem que acabar se virando com o que você tem, mas são portais que eles são muito limitados na questão de revelar os dados que existem sobre você, com quem que eles são compartilhados e qual a finalidade específica desse compartilhamento, né? A maioria não consegue falar sobre isso de uma forma específica em cima dos seus dados. Eles falam de uma forma abrangente e jurídica. Ou seja, eles não dizem se estão claramente que é uma abordagem jurídica. Ou seja, eles não estão dizendo se estão comercializando seus dados sem a sua autorização. Simplesmente eles não dizem, não conseguem dizer, eles não dizem quais são os parceiros com quais eles comercializam os dados, não conseguem dizer para qual finalidade é esse compartilhamento e não conseguem te dizer claramente por quanto tempo eles vão ficar com seus dados, que é outra coisa importantíssima. Eles não podem ficar de eterno com seu dado pessoal. Isso é fantástico. Yuri, me fala um pouquinho da sua empresa, como é que as pessoas podem localizá-la na internet, como é que é o processo de vocês, quando vocês chegam na empresa e começam a fazer a consultoria. Fala um pouquinho da tua empresa, vamos lá. Isso, então, eu tenho uma consultoria chamada Visum, Visum Consult, então o site dela é visumconsult.com.br. É uma empresa que, quando você acessa, você tem a possibilidade de marcar uma apresentação, onde a gente bate um papo e entende as necessidades de privacidade dessa empresa, e aí a gente cria um programa personalizado para atender essa empresa, que começa com as etapas corretas, como eu falei, multidisciplinar, especialista jurídico, especialista de governança, especialista de segurança da informação. Aí a gente trabalha a questão de fazer a análise de vulnerabilidade dos ativos de TI, a gente faz uma análise dos contratos, a gente trabalha
a descoberta de dados pessoais, a gente mapeia os processos de negócio que trabalham dados pessoais, e aí estabelece qual a temporalidade, por quanto tempo eu tenho que ficar com esse dado. E aí passa a criar um programa de capacitação de todos os envolvidos que tratam dados pessoais. Além de trabalhar também uma questão que poucas consultorias, empresas trabalham, mas que deveriam trabalhar, que é a privacidade desde o início, ou como a Europa chama de privacy by default, ou privacy by design, que é, antes mesmo de eu lançar um novo produto ou serviço no mercado, eu tenho que analisar a questão da privacidade de dados pessoais desse novo serviço. Antes de eu lançar ele, eu tenho que saber onde eu posso aqui minimizar o uso de dados pessoais, não sair utilizando dados à torta e à direita. Você vê formulários que você preenche na web, que pede nome do pai, da mãe, data de nascimento, naturalidade, uma série de dados que muitas vezes não são necessários para prestar aquele produto ou serviço. Então, assim como você pensa no desenho do banco de dados, no desenho da arquitetura da aplicação, você tem que pensar anteriormente ao lançamento, ao desenvolvimento do produto e serviço, em como você faz a aplicação ou o serviço já nascer aderente às boas práticas de privacidade de dados. Então, nossa consultoria age em tudo isso. Tá ótimo, Yuri. Ótimo papo, foi muito interessante, muito esclarecedor para mim em determinadas questões que ainda ficavam pendentes para eu entender. E fica o convite para você voltar uma outra oportunidade para a gente conversar mais quando a LGPD já estiver realmente em operação e a gente começar a ver o mercado sendo sacudido por ela, né? Tá ok? Tá certo. Um abraço para você, um bom dia para você, então. Até logo.